indica a obrigação pessoal. Deixa bem, irmãos. Em outras palavras, seria assim: aquilo que você doa de si para a realização sem egoísmo, para que a insatisfação não venha gerar indícios, razões, sabe, para eu olhar para outra mulher, ou a minha esposa me olhar para outro homem. É sério, meus amados irmãos. A Bíblia mostra isso. Vocês vão ver na apostila que eu estou pegando aqui alguns pontos. O Salomão, ele aconselha, é interessante isso no capítulo 5 de Provérbios. Ele diz que os lábios da mulher estranha destilam favo de mel e é mais macio do que o azeite. Agora eu pergunto, e ninguém me responde: e os lábios da minha esposa e da esposa dos irmãos que estão aqui também não são tanto quanto os lábios da mulher estranha, e até melhor porque nós os conhecemos desde a nossa juventude? Percebe? E aí, lá na frente no capítulo 27, eu vou tentar chegar lá, estou vendo que o tempo está me apertando, eu vou ter que começar dando os pulos maiores. Ele diz que a alma farta despreza o favo de mel. Faça um paralelismo didático comigo, apenas num pensamento bem rápido, uma conexão racional. Se os lábios da mulher estranha destilam o favo de mel e é mais macio do que o azeite, e a alma farta despreza o favo de mel, um homem bem realizado na intimidade do seu lar despreza a mulher, por mais que tenha configurações lindas, que seja um violão, pele que benenzil, o favo de mel ele tem na sua casa. Amém? Amém. Da mesma forma a mulher. Mas é preciso entrar bem aqui, meus amados irmãos. É sério. E aí, você vê que a Bíblia, mas a Bíblia não é para salvação, né? Isso aqui é para manter a salvação. Glória a Deus por isso. É verdade, meus irmãos. Porque imagine os senhores. Imagine os senhores. Essa questão não é isso é de safadeza, não. Deus proveu. É verdade que distorceu. É verdade que o pecado trouxe variantes, versões diferentes. Mas Deus colocou os desejos sadios, saudáveis. Ele colocou para que houvesse. Sabe, irmãos, uma das sementes, lembra da semente da mulher? Começa por aí. Se você prestar bem atenção no texto, é que foi feito para eu dar 4 horas. Eu fui dar 4 horas aqui na igreja de Madureira, eu não consegui em 4 horas. Mas preste bem atenção. Porém, inimizade entre a tua semente, falando para a serpente, e a sua semente, falando para a mulher. Imagine que a semente daquele lado de lá, o que ela não faz para contaminar a semente da mulher que veio nos resgatar. Então todas as práticas erradas vêm da semente da serpente. Continuemos aqui, eu não posso sair muito fora, eu tenho muito recurso aqui, tem muita coisa aqui. Então, estudando, vocês vão ver que é bem profundo e a gente está baseado só na Bíblia. Prossigamos, tudo que eu falei. Benevolência ou feio indica a obrigação pessoal aquilo que é próprio dos deveres conjugais. O desejo sexual natural provido por Deus, que deve ser realizado para a vantagem do cônjuge. Veja Gênesis 3,16b. E eu continuo a leitura e quero que vocês achem o texto para eu ler. Ou para vocês lerem para mim. Exclui-se aqui a abstinência, as relações sexuais antinaturais, que trataremos no ponto 2, ainda deste capítulo. Vamos ver Gênesis 3,16, que eu até já fiz uma citação, mas eu quero destacar um assunto aqui. Eu sei que a maioria dos senhores aqui não conhece, porque está no original. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus está sentenciando a mulher por causa da queda, por causa das consequências do pecado, e insere aqui uma palavra, irmãos, que no original ela é tabuscar. E eu até fiz aqui uma definição dela logo na letra A, tá? Traduzido por desejo é buscar, que está contido o significado de anseio. Veja que é o isso de Deus, presta atenção nisso. Não é a ideia de Moisés. Sabe por quê, senhores? Quando Moisés escreve o Gênesis, ele não vivia no tempo de Adão. Logo,
quando o casal caiu, só Deus poderia dar essa revelação. Moisés, concorda, pastor? Ele não estava lá. Então, Deus está revelando a Moisés o que aconteceu na queda e as consequências da queda, que Moisés está escrevendo depois de muito tempo da queda acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, Moisés, ele aparece mais ou menos 1450 anos antes de Cristo. Abraão está mais ou menos 2760, 2770, alguns cronologistas chegam a 2800 anos, que eu acho que é muito, antes de Cristo. Então você vê que a distância entre os fatos aqui e a narração deles, sabe, vai em milênios. Mas observa, é Deus que está dizendo isso. Olha, traduzido por anseio, avidez de homem por mulher e de mulher por homem, ou de animal selvagem para devorar. Veja que a mente infinita de Deus, a inteligência perfeita desta mente, criou um ser provido de desejo natural, que aqui pode ser comparado metaforicamente a um animal. Vocês já viram em alguns filmes nas savanas africanas o leão atacando o antílope, a zebra e outros rebanhos que ali, então ele passa a noite, ele passa o dia dormindo e à noite ele sai caçar. Eu não vejo como que eles, com a avidez, sabe? Observa um cão comendo, parece que ele quer comer um tamanho de 200 litros de uma vez, não é assim aquela coisa. Agora, leva isso por outro lado que eu estou dizendo, só em pensamento, não é mais ou menos assim? A fome sexual não é mais ou menos assim? É assim. Esse desejo, ele vem de origem de safadezas, de imoralidade? Não, Deus provê dessa forma. O problema é, pela palavra, nós precisamos canalizar, irmãos. E como canalizar, pastor? Para a pessoa certa. Que nesse caso, falando eu aqui, é minha esposa. São as esposas de nós outros homens aqui. E são os maridos das irmãs aqui presentes. Correto? Próprio Deus observou isso. Veja que não haveria necessidade de infidelidade, não haveria necessidade de traição, de flerte, não haveria necessidade de nada se nós andássemos pela Bíblia. É ou não é? Nunca haveria necessidade de haver divórcio, reparar, separar. Uma dinâmica, irmã, precisa ser feita, colocar os casais aqui e rasgar a folha, escrito divórcio, uns filhos, e rasga a folha. Você vai para um lado e começa a mostrar as consequências. Uma dinâmica terrível. Tremenda, ela mostra a realidade da crueldade que é o divórcio. Mas veja que Deus tem aqui a vacina. É correto. Deus tem aqui a vacina. Porque a maioria dos divórcios normalmente é porque houve traição. Ou não. Eu estou inventando a desculpa agora em compatibilidade de gênero, mas de gênero, né? Não é de gênero, de história. Mas dois seres nascidos de novo, que tem a natureza de Cristo, qual é a compatibilidade que há entre eles? Que se amam. Não há como justificar. Prosseguindo. Vamos para a letra A. A passagem de Gênesis, que eu estou acabando de ler já aqui, ela dá essa ideia. Então a Bíblia usa uma linguagem polida, irmãos, muito educada, para nos ensinar acerca do ajustamento conjugal. Vamos observar Provérbios. Presta atenção agora no detalhe, irmãos, que eu quero inserir aqui, porque eu comecei a falar um pouco lá atrás, mas eu não terminei. Tá? Se o casamento não está muito andando bem, tá? O próprio casal pode melhorar isso. Veja o que a Bíblia mostra no capítulo 5 de Provérbios, a partir do verso 15. Tá? Aquele assunto que eu falei da mulher estranha que vestida fala de mel está aqui no capítulo 5, verso 3. Né? E a gente vai observar que parece que no capítulo 23, no capítulo 27, verso 23, lá fala que o papo de mel ali é a mulher estranha. Mas vamos observar aqui um fato interessante. E eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso aqui. Isso aqui, irmãos, é mais ou menos 960, 940 anos, creio. Ele é o terceiro rei, menos. Ele é o terceiro rei, é menos 1000. Vai ser mais ou menos uns 820 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando Salomão escreve. Isso no tempo real. Veja o que ele diz no verso 15, e acompanhe comigo. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. É a linguagem da Bíblia. E eu vou interpretar, vocês vão ver aqui, parece coisa indecente. Mas é Deus
Até porque, que necessidade havia de escrever poesias assim? Que necessidade haveria do livro de Cantares na Bíblia? Sabe o que o livro está tratando? Da excelência, da grandeza, é sério, da seriedade do amor conjugal. O respeito que deve haver, o valor que Deus dá à família. Continua. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água? É uma pergunta. Sejam para ti só e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Veja a advertência do verso 20, que não está aqui no texto. Eu coloquei até o verso 19. Aliás, eu coloquei 15, 18, 19 só. Mas eu vou ler até o 20. Por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Em poucas palavras, o que através do sábio, porque em Provérbios são as máximas, sapienciais do bom viver, que separam o homem sábio do homem tolo, daquele que segue a multidão e esquece de obedecer, servir e seguir a Deus. Nós estamos observando, Deus está dizendo, deve, e é interessante, irmãos, que eu fui observar com mais calma. Não sei se coloquei aqui alguma definição, eu acho que não coloquei, mas eu tenho aqui no próprio texto, tá? O verbo beber, que dá a ideia de saciar, de dessedentar, é a comparação feita com a água. Veja, imagine uma terra árida, como o Oriente Próximo, onde viveu esse rei, onde o povo de Deus, o povo de Israel está. A água termina sendo um valor extraordinário, e o dessedentar, ele termina trazendo não só benefícios, mas também alívio, refrigério. E aí ele compara isso. Mas eu imaginava aqui que a ideia de beber era de saciar. Até que eu vim ter conhecimento um pouco do original, e eu fui observar aqui que o verbo beber, satitar, é festejar. Vai além, entendeu? Ora, você comparar um casal na intimidade fazendo uma festa, pois é isso aqui. Mas a boca de Deus falou isso através de Salomão. O Espírito de Deus, sim, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Esse livro passou pelo crivo canônico, Esdras da grande sinagoga, mais 100, é porque eram 121, Esdras era o presidente, havia mais 120 sacerdotes, escribas, críticos, doutores da lei, passaram no crivo esse livro, ele tem inspiração divina. Observe, ele continua. Por que você vai derramar isso lá fora? Por que você vai fazer festa e ter filhos? Derramar-se-ia fora das tuas fontes, é definido fora do casamento. É satisfazer pessoas que na realidade não tem nada a ver com o compromisso feito por Deus. Então está perguntando, por que, filho meu? Por que você traria satisfação recreativa para quem está fora do vínculo? Porque isso quebraria, Deus está entendendo. Sejam para ti só. E é interessante observar. Não reparta e também não consinta que alguém beba da sua cisterna contigo. Verso 17. E sejam para ti só, e não para estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Agora observe aqui um detalhe, meus amados irmãos, que não aparece na Bíblia. Veja, eu fiz um comentário exegético desse termo. E é interessante, irmãos, que bendito aqui é Barak, que é um partido passivo. E aqui ele mostra a fonte do amor conjugal, sadia, saudável, perfeita, que vem das mãos de Deus, do Criador, que ele colocou no homem e colocou na mulher. Aqui está falando do homem porque o homem é mais tentado. Normalmente, nessa época do machismo, os homens tinham mais mulheres. Tá? Hoje não dá para falar porque as mulheres aí fora, não sei se quem é mais